Fala galera, tudo jóia? Aqui é Guilherme, professor de Física. Eu vim aqui para resolver um exercício que a moçada pede bastante. É uma questão da Academia da Força Aérea, tá? Ela tá numa lista de exercícios que eu montei para o pessoal e também no material do poliedro. É o exercício número 20 da página 300 do livro de apoio, tá? Livro número 1, tá bom? Então é o seguinte, é uma questão meio trabalhosa, não do ponto de vista matemático, porém do entendimento do exercício, né? Ele está misturando aqui, ó, gelo e água. Só que olha as quantidades. O gelo são 100 gramas a menos 20 e a água são apenas 15 gramas a 10 graus Celsius. Então, de cara, você já tem que sentir que é um exercício problemático, né? Então, como é que a gente faz para sair desse tipo de questão? Olha, a melhor solução é você calcular o seguinte: como as temperaturas estão próximas do 0 graus Celsius, e o zero é a temperatura em que tanto o gelo quanto a água mudam de estado, se a pressão for 1 atm, né? Então eu preciso saber o seguinte: quanto que o gelo precisa de energia para chegar em zero e quanto que a água tem de energia chegando a zero, tem de energia para dar para o gelo. Vamos deixar claro isso, tá? Então primeiro vamos calcular a energia do gelo. Ó, como ele vai só variar a sua temperatura, então nós vamos por quantidade de calor sensível, tá? Então eu venho aqui, ó, quantidade de calor sensível para o gelo, mc ΔT. Então eu tenho de gelo 100 gramas de massa, o Czinho está espremidinho ali, 0,55, e a variação de temperatura é 0 menos 20. Temperatura final menos temperatura inicial. Tá legal? Bom, então aqui, ó, vira um positivo. 100 vezes 0,55 dá 55, que multiplicado por 20 dá uma energia de 1.100 calorias. Então, essa energia de 1.100 é a energia que o gelo precisa para chegar na temperatura de 0 graus Celsius. Nós temos que ver se a água tem condições de fornecer essa energia. Então, aqui em cima nós fizemos um cálculo para o gelo. E agora eu vou fazer um cálculo da energia fornecida pela água. Tá joia? Então, como a água vai ceder essa energia, e ela cede variando a sua temperatura, então eu estou fazendo esse cálculo pela quantidade de calor sensível. Então eu venho aqui, ó, a massa de água. Eu vou usar os 15 gramas que o exercício me deu, o Czinho vale 1, e a variação de temperatura eu vou jogar a água lá para 0 graus Celsius, turma. Olha lá, ó, tá? Estou fazendo a água sair de 10 e chegar em 0. Bom, fazendo isso, você encontra uma quantidade de calor que é de menos 150 calorias, tá? Esse sinal negativo que apareceu é porque a água está cedendo essa energia, tá bom? Olha, então nós já temos uma primeira resposta. A água não tem energia suficiente para fazer o gelo chegar em 0 graus Celsius. Opa, não tem, variando a sua temperatura. Então, nesse momento, o que você tem? Você tem água a 0 graus Celsius e o gelo está lá em algum valor, né, de temperatura que não é zero. Está num valor lá embaixo, menos 15, menos 17, por aí. Tá certo? Então significa que você ainda tem dois corpos com diferença de temperatura, mesmo a água estando a zero, ela é, entre aspas, o corpo mais quente. Então é ela que vai continuar cedendo energia para trazer o gelo para uma temperatura próxima de zero ou zero. Então dessa forma, como é que a água continua cedendo energia? Ela cede agora se solidificando. Só que a sua solidificação nós não sabemos se é uma solidificação total ou parcial. Tá certo? Então vamos ver. Quanto de energia está faltando ainda para o gelo chegar em 0 graus Celsius? Eu precisava de 1.100, a água deu 150, então o gelo ainda precisa absorver 950 calorias. Essa energia vai sair da solidificação da água. Nós não sabemos se é uma solidificação total ou parcial. Vamos descobrir agora. Então, quantidade de calor latente para mudança de estado físico da água. Então eu venho aqui, ó, Q mole, calor latente. Então eu tenho, vamos colocar um negativo, 950 negativo. Massa de água vezes menos 80.
Beleza. Explicando rapidinho, o menos do 950, porque a água está cedendo essa energia, e aqui o L tem que ser negativo para mostrar que o processo é de solidificação e não de fusão, tá? Bom, fazendo a divisão, eu corto menos, corto 0, eu caio em 95 dividido por 8, que dá 11,875 gramas. Legal. Então, significa que a nossa água, ela teve que solidificar quase a totalidade. A massa de água no início era de 15 gramas. Dos 15, 11,875 virou gelo. Então você tem só um pouquinho de água sobrando no fim. A água no estado líquido, né? Vamos fazer então uma análise geral do nosso exercício no final? Olha só. Então, depois que você fez esses cálculos, você percebe o seguinte. Primeira pergunta que eu tenho que responder. A água, mesmo solidificando, ela tem a energia que o gelo precisa para chegar em 0 graus Celsius? Sim. A água deu 150 chegando em 0, e depois deu mais 950 solidificando parcialmente, quase totalmente, né? Então, primeira pergunta, a água tem energia? Tem. Então a água chegou em 0, uma parte dela virou gelo, mas virou gelo em 0. E o gelo que estava lá embaixo a menos 20, ele também chegou em 0, tá certo? Então no fim, você tinha 100 gramas de gelo e esta quantidade também virou gelo. Então no final, o que nós vamos ter? 111,875 gramas de gelo. Legal. Qual que é a temperatura desse gelo? 0 graus Celsius. Tá? 100 gramas do início do exercício e mais 11,875 da água que se transformou em gelo. Agora, e o restante da água? Onde é que está esse restante? Aquela diferença para 15 gramas que eu tinha no começo. Então, a diferença disso aqui para 15 gramas, nós temos 325 gramas de água. Isso aqui ainda está no estado líquido, né? Porque a solidificação da água foi parcial e não total, né? Então, essa diferença entre 15 e 11,875 é o 325, que ainda está no estado líquido e ainda na temperatura de 0 graus Celsius. Tá? É muito comum chegar nesse ponto e os estudantes perguntarem, e agora? E agora nada. Na verdade, você tem dois corpos com massas diferentes, estados físicos diferentes, porém temperaturas iguais. Então a gente diz que cessam as trocas de calor e aí o término do exercício é aqui. Tá bom? Moçada, muito obrigado por terem acompanhado a solução dessa questão junto comigo. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai resolvendo aí e vou colocando para vocês, para a gente ir estudando junto nesse período, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!